Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Professor Nelson Júnior e hoje nós vamos estudar um gênero textual que se chama texto descritivo. A gente vai estudar um pouquinho sobre ele. O que é um texto descritivo? O texto descritivo tem a função de transmitir para o leitor todas as suas impressões, todas as qualidades de um produto, de uma pessoa, de um animal, de um acontecimento, de qualquer coisa que você precise colocar todas as suas impressões. E eu preciso colocar essas impressões de forma descrita, com todas as referências, com todos os detalhes, eu utilizo um texto descritivo. Tá? Só para você entender que o texto descritivo, eu vou colocar nessa descrição todas as minhas impressões, como se fosse uma fotografia. A fotografia você consegue pegar todos os detalhes de local através de uma fotografia. Da mesma forma, com o texto descritivo, você vai colocar com suas palavras. Tá? Esse é o objetivo do texto descritivo. Colocar com suas próprias palavras, através de texto, uma descrição de um determinado assunto ou tema em questão. Então é importante você saber trabalhar, descrever a textura, a altura, as sensações que você teve. Por isso que é importante trabalhar com texto descritivo, porque você começa a saber a expressar aquilo que sente, por exemplo. Professor, quais são as características de um texto descritivo? Primeiro, retrato verbal, beleza? Segundo, você precisa ter a ausência de ação ou relação anterior ou depois das frases, porque a frase ela estará somente preocupada em apresentar a descrição do elemento. Terceiro, nós temos aqui a presença de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas. Por isso que é importante você ler bastante, porque você vai adquirindo palavras e vocabulário para a produção da sua descrição. Por isso, leia bastante. Também a utilização de enumeração e comparação. Você vai enumerar, colocar uma sequência de elementos ou características, adjetivos e também comparação. Isso acontece bastante em produtos, em que você vai comparar o produto A com o produto B. Então você utiliza aí os textos descritivos, você vai descrever tal produto e você vai comparar as descrições dos dois. A presença dos verbos de ligação, o verbo ser, estar, permanecer, continuar. Os verbos flexionados no presente ou no pretérito, pode ser no pretérito perfeito. Então são essas as características dos textos descritivos. Qual é a estrutura, professor, de um texto descritivo? O texto descritivo precisa ter introdução, porque na introdução eu vou apresentar o que eu pretendo descrever. Depois do desenvolvimento, eu vou colocar a caracterização desse produto, desse elemento, dessa pessoa de forma subjetiva ou objetiva. A gente vai trabalhar daqui a pouquinho sobre isso. Então, no desenvolvimento, eu vou colocar de forma subjetiva ou objetiva a descrição desse elemento, dessa pessoa, desse acontecimento. E, por fim, nós temos a conclusão no texto descritivo, porque a conclusão é a finalização da apresentação e caracterização final desse objeto, desse tema que você está falando. Então, essas são as estruturas de um texto descritivo. Nós temos dois tipos de texto descritivo. Nós temos os textos descritivos subjetivos e também nós temos os textos descritivos objetivos. Como funciona cada um deles? Nós temos aqui os textos descritivos subjetivos. O que são eles? São textos em que o autor ele apresenta todas as suas impressões, as opiniões, sensações sobre um determinado assunto. Então o emissor vai colocar as opiniões próprias sobre determinado elemento. Diferente das descrições objetivas, em que eu vou descrever de forma exata e realista tudo sobre aquele objeto. Tá? Todas as características concretas e físicas sobre aquele elemento eu vou colocar lá, sem nenhuma impressão minha. É o caso dos relatos falados, por exemplo, em que o relato falado tem todos os detalhes da pessoa em que eu vou descrever. Entendeu a diferença? Subjetivo, a opinião minha sobre determinado assunto, vou descrever o que eu achei, se eu gostei ou não gostei por causa disso e aquilo, diferente da descrição objetiva, que são só detalhes, somente detalhes, nenhuma opinião minha. Essa é a diferença entre eles. Professor, então como eu posso fazer um texto descritivo?
Um texto descritivo ele é importante para você porque você começa a aprender a descrever as suas emoções, aquilo que você sente sobre qualquer coisa. Então a primeira coisa é, comece a escrever o tempo todo trechos a partir de um todo. Comece a escrever do geral primeiro. Depois, com o tempo, você vai aprofundando e vai descrevendo detalhes. E para produzir textos descritivos, você pode utilizar essa ideia, ir escrevendo a partir do todo os detalhes. Olha, quase está falhando aqui. Os detalhes que compõem cada elemento, você vai detalhando depois. Então começa com o todo e depois você vai para o específico. Beleza? Tudo bem? Espero ter te ajudado a entender um pouquinho como funcionam os textos descritivos. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever. É importante, ajuda esse canal a crescer. Então, muito obrigado pela sua participação. Valeu, falou, tchau!